Olá, amigos do canal, bem-vindos a mais um vídeo do Dicionário do Investidor. Pessoal, esse vídeo aqui foi um pedido de membros do canal. Caso você queira ser membro do canal e também ter acesso a vídeos exclusivos diariamente sendo publicados para vocês, de acordo. Por exemplo, existem vídeos que não dá para fazer aqui para o canal porque a audiência é baixa e o YouTube me penaliza quando eu faço um vídeo que ninguém quer ver. Mas às vezes você quer um vídeo exclusivo para você estando lá na nossa comunidade de membros, você pode fazer esse pedido, tá certo? Então esse vídeo, por exemplo, aqui, é um vídeo muito legal, é bem didático, é pedido de membros e vou trazer para todos aqui, onde nós vamos trazer para vocês entenderem FIPE, FIINFRAS e fundos imobiliários. Vou trazer os conceitos, mas é mais um paralelo sobre as principais diferenças que eles têm, que a gente tem que levar em consideração. Então vamos lá, começar sempre com conceitos. Entre os nossos conceitos, o FIPE é a sigla de Fundos de Investimentos em Participação em Infraestrutura. Olha lá, Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura. É um tipo de FIP que investe em empresas que desenvolvem projetos de infraestrutura. Então, o FIPE é um fundo que investe numa empresa e essas empresas elas têm propósitos específicos, elas têm algo ligados à infraestrutura. Então, isso é um FIP. IE. Então, ele tem participações em empresa. Então, já lembra aí. Ele tem participação em empresas. Então, às vezes, ele é a empresa quase toda, tá? Mas a maioria das vezes ele tem uma participação. Os FIP são fundos de renda variável que funcionam como condomínios fechados. Eles investem em empresas de capital aberto fechado ou sociedades limitadas. Então, eles podem investir em vários tipos de empresas. Quando a gente fala de FIINFRA, é a sigla do fundo para Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura. Esse termo incentivado já lembra a gente o fato da isenção. É um tipo de fundo de investimento que aplica seus recursos em projetos de infraestrutura, como construção de estradas, saneamento, energia, entre outros. Eles aplicam seus recursos nesses projetos através de debêntures incentivadas. Eles não investem diretamente nos projetos. As pessoas que estão fazendo esses projetos, as empresas, as organizações que estão fazendo esses projetos emitem títulos de dívidas através de debêntures incentivadas e os ativos, os FIINFRAs, financiam esses ativos. E ainda fazendo conceito dos nossos lindos e grandes amigos fundos de investimentos imobiliários, os nossos FIIs. São fundos que investem em empreendimentos do setor imobiliário, como shopping center, prédios comerciais, galpões lotísticos, hospitais, hotéis, entre outros. Esses fundos funcionam como uma espécie de condomínio em que vários investidores compram cotas e, com o capital reunido, o fundo adquire ou constrói ou aluga imóveis. Os rendimentos desses investimentos são distribuídos periodicamente aos cotistas, geralmente em formas de dividendos. 3 conceitos feitos, 3 conceitos fechados aí para vocês. Agora vamos fazer um paralelo rápido sobre esses 3, porque a gente pensa o seguinte: eu invisto nesses ativos e quero receber dividendos. Quero receber dividendos, mas o que mais além disso eu preciso saber? É importante a gente fazer esse paralelo. Fazendo esse paralelo, bora lá, colocando aqui do ladinho. Sobre rendimento. Sobre rendimento, entenda que eu estou falando de dividendos ou de proventos. Como comumente a gente fala, grana recebida de fundos de investimento, seja fundo imobiliário, FIPE, FIINFRA, FIAGRO, a gente chama de proventos. Mas pelo hábito do histórico da Bolsa a gente chamar de dividendos, eu posso estar falando. O rendimento, o provento pago de fundos imobiliários são isentos de imposto de renda. Dos FIPEs também são isentos de imposto de renda. Dos FIINFRAs também são isentos de imposto de renda. Quando a gente fala de ganho de capital, que é aquele momento que você compra a cota por um determinado valor e vende por outro valor, fundos imobiliários são tributados em 20% do lucro.
FIPEs são isentos de imposto de renda. E os FIINFRAs são isentos de imposto de renda, porém, por serem fundos de renda fixa, apesar de serem negociados na bolsa, FIINFRA é fundo de renda fixa, ele investe em debêntures. Eles têm IOF, tem a incidência de IOF para quem compra ou vende, compra e vende antes de interar 30 dias com o ativo. Tá? E o perfil do investidor? Quem pode investir em fundos imobiliários? Todo mundo, investidores em geral. Quem pode investir em FIPE? Somente quem é investidor qualificado. Quem é investidor qualificado? Investidor qualificado é aquele que tem pelo menos R$1 milhão investidos. FIINFRAs, quem pode investir? Todo e qualquer investidor, investidor em geral. Continuando o paralelo nosso aqui, sobre as características, os fundos imobiliários podem investir em quê? Em equity e dívida. O que é um fundo de equity? Pode ser tanto um fundo de desenvolvimento e como também um fundo de tijolo, tá, gente? Tanto tijolo quanto fundo de desenvolvimento a gente chama de fundo de equity. E ele pode investir em dívida, através de CRIs, emprestar dinheiros para segmentos para o segmento imobiliário. Ele pode emprestar financeiro, fundos imobiliários. Os FIPEs também podem investir tanto através de equity, que é diretamente nas empresas, fundo de participação de empresa, como o FIPE também pode investir em dívidas, em debêntures. Só que a grande vantagem dos FIPEs, que além de debêntures incentivadas, que FIINFRA só pode investir em debêntures incentivadas, os FIPEs podem investir em debêntures normais, desde que elas sejam utilizadas para infraestrutura. Os FIINFRAs só investem em dívida, ou seja, eles só emprestam dinheiro. Eles não desenvolvem algo através de equity quanto os outros dois. Eles não têm, então eles só emprestam dinheiro. Sempre são fundos de dívidas. O regime de distribuição, olha, a grande maioria é mensal, mas cada um tem que ler regulamento de fundo, porque não existe obrigatoriedade nos FIPEs ou nos FIINFRAs sobre a distribuição. Nos fundos imobiliários, sim, tem a distribuição de 95% mínimo do lucro caixa. Os fundos imobiliários fazem distribuição caixa ou contábil, enquanto FIPEs e FIINFRAs sempre fazem distribuição contábeis. Equivalência de investimentos. Fundos imobiliários, você pensando assim, o que equivale a investir em fundos imobiliários? Olha, o fundo imobiliário é uma forma de você equivale a você investir diretamente em imóveis ou diretamente em CRIs. Então, equivale a isso. Quando a gente fala em FIPE, equivale você estar investindo em empresas de infraestrutura ou debêntures que financiam infraestrutura, FIPEs pode investir em debêntures. E os FIINFRAs equivale a você estar investindo em debêntures incentivadas. Então, caso você tenha, é lógico, isso aqui é porque a gente tem pouco dinheiro. Se eu tivesse muito a grana, eu mesmo comprar shopping center e depois vendê-los, receber os aluguéis. Mas como eu tenho pouco dinheiro, eu compro cota de fundo imobiliário de shopping center. Se eu tivesse muito dinheiro, eu mesmo ia comprar um porto inteiro e gerenciá-lo. Mas como eu tenho pouco dinheiro, eu compro um FIPE que investe em porto. Se eu tivesse muito dinheiro, eu ia direto comprar debêntures incentivadas, que pagassem bem. Mas como eu tenho pouco dinheiro, eu compro cotas de R$10 de FIINFRAs, que investem em debêntures incentivadas. Essa é a equivalência que eu queria fazer para vocês. Pessoal, esse foi um pedido dos membros do canal. Caso você queira ser membro do canal, link na descrição. Entre lá na nossa comunidade, estamos chegando a 100 membros, pouca gente, bem organizado, não tem discussão política, é só voltada aos nossos objetivos de melhorar os nossos investimentos e a cada dia mais a gente chegar mais perto daquele nosso objetivo lá na frente, que é viver de renda. Tá certo? Encerrando o vídeo por aqui. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima, pessoal.